Meus irmãos, nesta noite eu quero falar sobre um tema, eu quero falar sobre um assunto que faz parte da nossa escatologia. Escatologia é o estudo das últimas coisas. Essa matéria faz parte da nossa teologia sistemática pentecostal. É a última matéria que nós estudamos quando estamos debruçados sobre a teologia pentecostal, teologia sistemática pentecostal. Nesta noite eu quero falar sobre novo céu e nova terra. A gente ouve muito se cantar, a gente ouve muito se falar sobre o céu, a gente ouve muito se falar sobre o lugar que Jesus ele tem preparado para cada um de nós. Mas eu queria nesta noite falar exclusivamente sobre novo céu e nova terra, tomando como base o livro de Apocalipse, capítulo 21, onde João, na ilha de Patmos, ele tem uma visão do novo céu e da nova terra. Então, meus irmãos, após o juízo final, o universo que nós conhecemos hoje, ele dará lugar a um novo céu e uma nova terra, conforme está escrito, se os irmãos quiserem conferir, no livro de 2 Pedro. Os irmãos quiserem conferir comigo, 2 Pedro, capítulo 3, e versículo de número 13, diz assim a palavra do Senhor. 2 Pedro 3 e 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, nesse novo céu e nova terra que nós aguardamos, haverá uma santa cidade. No livro de Apocalipse 21, 1 e 2, você vai ler que haverá ali uma nova cidade. E João viu que essa nova cidade, essa nova Jerusalém, ela descia do céu, endereçada como uma esposa para o seu marido. E ouvi-se-á então uma grande voz dizendo: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Apocalipse capítulo 21 e versículo 3 está escrito esta palavra. Então, falando, meus irmãos, sobre esse novo céu e essa nova terra que nós estaremos estudando nesta noite, eu quero dizer para os irmãos, com base bíblica, de que nesse novo céu e nova terra que nós iremos habitar, não haverá lá tristeza, não haverá nesse novo céu pranto, não haverá nesse novo céu dor e clamor. Nós iremos para um lugar onde não vai haver tristeza. Hoje, nós passamos por alguns momentos que nos levam a ficar tristes, mas naquele lugar onde nós iremos morar, naquela nova cidade onde Jesus ele vai nos levar para morar e estar com Ele, lá não haverá tristeza, pranto, dor e clamor. O Senhor, a Bíblia diz que o Senhor ele limpará dos nossos olhos todas, não são algumas, todas as lágrimas. Capítulo 21 de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. E lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, no céu não haverá choro. Então você pode nesta noite me perguntar: irmão Flávio, será então que
no céu ainda haverá lágrimas. Na verdade, a referência ao enxugamento das lágrimas denota um estado glorioso em que os salvos se encontram. Os salvos, eles não experimentarão tristeza ou dor no céu. Afinal, tudo isso decorre do pecado que já está ou já estará nesse momento, quando nós estivermos no céu. A morte, o pecado já estará definitivamente superado. Se você abrir sua Bíblia no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5 e versículo de número 12. Romanos, capítulo 5, versículo 12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, meus queridos e amados irmãos, hoje nós choramos, nós sofremos devido ao pecado, mas quando estivermos lá naquele lugar, naquela cidade que Jesus nos levará para estar com Ele, lá nós não iremos chorar, porque se o choro ele é resultado do pecado do homem, lá não existirá pecado. Por isso nós não estaremos chorando, por isso Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Então, por que nós gememos tanto hoje, como está escrito no livro de Romanos, capítulo de número 8, se os irmãos quiserem ler, 8 de Romanos, e versículo de número 23, que diz assim: e não somente ela, mas 8 e 23 de Romanos, não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e redenção do nosso corpo. Segundo Coríntios, capítulo de número 5 e versículo de número 2, está escrito: e por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Então, por que gememos hoje, como está escrito nesses versículos? Porque ainda nós estamos nesta vida de sofrimento, de dor e de injustiças. É por isso que nós choramos, é por isso que nós sofremos, porque nós ainda estamos nessa vida de sofrimento. Mas lá na eternidade nós só teremos motivos para louvar a Deus. Se aqui nós temos motivos para ficar triste, para chorar, lá no céu nós só teremos motivos para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para louvar ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque as primeiras coisas já terão passado, e o Senhor dirá a todos nós: eis que faço novas. O Senhor diz na sua palavra: eis que faço novas todas as coisas, conforme está escrito em Apocalipse, no capítulo 21 e versículo 5, onde diz assim: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então nosso Senhor Jesus, em breve, Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. O nosso Senhor Jesus vai nos levar para um lugar onde não vai ter pranto, onde não vai ter lágrimas. Lá só iremos usufruir da verdadeira alegria. Lá no céu, irmãos, não vai haver morte. Sábado passado nós sepultamos a mãe da nossa pastora Marta. Mas para nossa alegria, lá no céu não vai haver morte. A morte já terá sido definitivamente aniquilada. Se você abrir a Bíblia ainda no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, está escrito assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Apesar da morte ser descrita como o último inimigo, como está escrito no livro de 1 Coríntios, se os irmãos quiserem acompanhar,
é importante nós acompanharmos, porque estamos tratando de um assunto sério e precisamos ler, ter respaldo bíblico para falar o que nós estamos falando. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, diz assim a palavra do Senhor: o último inimigo a ser destruído é a morte. Então a morte, irmãos, já terá sido destruída definitivamente naquele momento ou nesta oportunidade onde nós estaremos com Cristo. Então não devemos acreditar que ela seja uma pessoa ou um espírito superior a Satanás. O termo morte tem vários sentidos. Eu quero falar aqui 3 sentidos quando nós nos referimos à morte, de acordo com o contexto em que é empregado, mas relaciona-se a um estado de separação. Temos aqui 3 tipos de separação quando nós olhamos para a morte. A primeira separação que a morte ela traz para nós é a separação desse corpo físico. A morte, ela cessa com essa vida física. No livro de Hebreus, capítulo de número 2 e versículo de número 14, se os irmãos quiserem acompanhar 2 e 14 de Hebreus, diz assim: visto pois que os filhos têm participação comum da carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, a primeira sessão de que a morte ela nos separa, quando nós olhamos para a morte, a primeira morte que existe é essa morte física, que implica a separação entre o corpo, que é a parte física, do homem espiritual, espírito e alma. A segunda sessão da morte é a ausência da comunhão com o Senhor. Existem muitos crentes dentro da igreja que já morreram espiritualmente, estão somente o corpo dentro da igreja, mas a sua vida espiritual já morreu, já faz muito tempo. Mas Jesus tem o poder de ressuscitar esse tipo de crente que está morto dentro da igreja. Então a segunda morte é essa ausência da comunhão com o Senhor, é a separação temporária de Deus por causa de quem, meus irmãos? Do pecado. Os irmãos podem conferir o livro de Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Então, a segunda separação que a morte proporciona é a separação definitiva, porque o cristão, a pessoa que não conhece a Deus, ela está morta, mas não é uma morte definitiva, é uma morte espiritual. Mas a pior morte é a morte eterna, definida, ou seja, definitiva, uma morte separada do seu Criador em razão da permanência no pecado, porque o salário do pecado é a morte. O pecado, ele nos faz morrer espiritualmente, mas também nos faz morrer eternamente. Se nós permanecermos numa vida de pecado, o nosso futuro será uma morte eterna, como está escrita no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, que diz: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, são esses 3 sentidos de morte que nós entendemos: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna, que nos separa do nosso Criador. Mas lá no céu não vai haver morte. Lá no céu não vai haver cortejo fúnebre. Você não vai precisar chorar pela morte de alguém. A morte não terá mais poder sobre a nossa vida ali naquele lugar. A terceira coisa que nós vemos que nós não iremos encontrar no céu, meus irmãos, é que no céu não haverá mais pecados, no céu não haverá mais pecadores, no céu não haverá mais maldição. Se você ler livro de Apocalipse 21, versículo 17, está escrito assim: mediu também a sua muralha
21 de Apocalipse, versículo de número 8, não, 21, 17. 21, 17. Mediu-se também a sua muralha, 144 côvados, medidas de homem, isto é, de anjo. Versículo 3 do capítulo 22, que diz assim: nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. O versículo apropriado para não haverá mais pecadores e nem mortes, não haverá mais pecados, pecadores e maldição, é o versículo de número 3 do capítulo 22 de Apocalipse. Nunca mais haverá qualquer maldição nela, nessa cidade que nós iremos morar, e estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então, meus irmãos, nada que contamine, e ninguém que cometa pecados como os mencionados no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, e capítulo 22, versículo 15, que diz assim: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira, entrarão na santa cidade. Sabe quem vai entrar na santa cidade, meus queridos e amados irmãos? A Bíblia diz que somente aqueles que foram purificados pelo sangue do Cordeiro, somente esse tipo de pessoa tem o direito de entrarem nessa nova Jerusalém, nesse novo céu e nessa nova terra, a qual nós estamos estudando aqui nesta noite. Então, entrarão somente nesta cidade aqueles que foram purificados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que têm o seu nome inscritos no livro da vida. Entrarão na cidade, não é